Olá, você sabia que o Windows tem recursos para proteger seu computador de ataques cibernéticos? Pois é, isso mesmo. E hoje eu vou citar algumas coisas que eu li sobre isso, sobre segurança no computador. Então vamos lá. Para começar, é sempre muito interessante utilizar uma conta secundária, certo? Conhecido como conta usuário, certo? A conta principal é a conta conhecida como administrador. Sempre que você como posso dizer, sempre que você instala o computador, faz todo aquele instalação, enfim, sempre peça para, por exemplo, para o técnico, sempre fazer uma conta secundária, se você não tiver muita familiaridade. Ou seja, você vai até a conta, o painel de controle, e é lá que você vai em usuário e segurança. É mais ou menos isso, tá certo? Perfeito, você acabou de criar essa conta usuário. Mas para poder deixar sua conta mais segura, você pode fazer seu acesso com senha. Apenas isso. Você vai criar sua senha e sempre que você pedir permissão para alterar alguma coisa no computador, o computador irá aparecer um pop-up, aquelas janelinhas, e pedir a senha. É sempre muito bom você memorizar a senha, entendeu? Sempre quando também você utilizar antes de entrar no computador mesmo, você terá que acessar com a devida senha. Isso se você criou a senha para aquela devida conta, tá certo? E sempre utilizar a conta secundária e não a principal. Só em caso de emergência, como o que eu citei quando eu tentei excluir aquela pasta conhecida muitas vezes com o programa M não sei o que Sigstub, alguma coisa assim. MR ou MB Sigstub, é mais ou menos isso. Que entrou, ou seja, se infiltrou no Windows Explorer e muitas vezes eu tinha dificuldade de excluir essa pasta. Então, você vai em propriedades, enfim. Então, muitas vezes eu não acreditei que isso chegou a acontecer, mas aconteceu. Enfim, então temos que ficar sempre cientes de alguma coisa que acabou sendo instalada com o tempo. Então, é sempre muito importante isso. E continuando a falar sobre conta, usuário, administrador, você vai com o tempo ter familiaridade com isso. O interessante também é quando você quiser alternar as contas, ou seja, você quiser passar do secundário, da conta secundária para a principal e depois da principal para a secundária. O atalho é conhecido como aquele símbolo do Windows, acho que praticamente muita gente conhece, que é aquele tipo de bandeirinha. Sempre em todo o teclado tem aquele tipo de botão. Você irá concomitantemente apertar o botão daquela bandeirinha com a letra L, tá certo? E em algum momento a tela irá se escurecer e finalmente vai aparecer todas as contas alinhadas. Ou seja, você irá poder escolher ou alternar as contas. Fácil, não é mesmo? E lembrando que não há limite de quantas contas você pode criar, tanto de usuário quanto de administrador. Só que é recomendável, segundo a busca de ajuda no Windows, que você crie apenas uma conta de administrador, para não haver conflito, tá certo? Porque sempre que se pedir permissão, muitas vezes vai ter duas contas de administrador em conflito. Então, basta apenas uma conta de administrador para isso, que é a conta principal, tá? Enquanto que a conta secundária, que é a conta usuário, ou também conhecida como conta padrão, você pode criar várias. O interessante, por exemplo, se você utilizar para a família, você tem outros integrantes utilizando o mesmo aparelho, é sempre muito interessante cada integrante ter sua própria conta.
se são ativos, se sempre tem atividade, tá? Lembrando que sempre que quiser reiniciar o computador, é sempre muito importante, o computador vai lembrar se você que tem outras contas abertas, certo? Fazendo alguma alteração. Então é sempre muito importante fazer aquilo que eu disse, alternar as contas, ou seja, pelo botão daquele símbolo, da bandeirinha com L, e sempre visualizar os outros e saber se está em atividade alguma coisa. Então, para fazer reiniciar o aparelho que você estiver utilizando. Beleza, gente, falei aqui um pouco mais sobre conta usuário, conta administrador e tem ainda a conta convidado. A conta convidado, diferente da conta administrador e usuário, não tem permissões, não tem as mesmas funções que a conta usuário e a conta administrador tem garantias, né? Tem certas garantias. Já a conta convidado não tem essas garantias, como por exemplo, baixar programas ou fazer uma alteração no computador. A conta convidado serve bem para uso assim que muitas vezes seja restrito, tá? Para alguns usuários, para evitar que faça alterações sem permissão. É isso, gente. Eu expliquei um pouco aqui sobre como usar ou fazer um uso adequado. E eu percebi pela minha experiência utilizando a conta usuário em vez da conta administrador que raramente agora o antivírus detecta, certo, algum ataque. Raramente você vai perceber que seu computador foi invadido. Pode ter certeza. Faça o possível para criar uma conta usuário, você vai perceber o que eu tô falando, certo? Antes eu não sabia a respeito disso, é muito bom informar isso. Se você puder, informe qualquer pessoa sobre isso. O quanto é importante sempre criar uma conta secundária, tá? Sempre lembre como conta secundária. Eu antes levou um bom tempo para entender, mas eu poderia resumir como isso: conta primária e conta secundária. A conta primária seria a conta administrador, que é quem pode ter autorização para fazer qualquer alteração no computador, certo? Isso pode acabar fazendo com que seu computador esteja em risco, né? Esteja vulnerável e muitas vezes haja ataques, ou seja, facilidade de ataque de vírus e outros tipos de malefícios, malwares, né, podem acabar se infiltrando no seu computador de uma maneira que você não gostaria. Então, usando a conta secundária, isso vai, fazer com que você fique disfarçado, né? Você usa o seu computador disfarçadamente. E por incrível que pareça, aconteceu aquilo, né? Um software, um programa, um suspeito, ter se infiltrado. Não faço ideia do que possa ter feito, do que possa ter acontecido, mas enfim, consegui apagar, né? Segundo eu fui pesquisando, mas raramente eu encontro algo a respeito sobre isso, né? Sobre como apagar esse tipo de software que o próprio Windows fez. Enfim, pode ter acontecido de eu ter pedido alguma autorização para alguma atualização, não se sabe, mas é suspeito, tá? Sempre perceba também se tem no painel de controle, quando você vai lá em desinstalar programa, se encontra esse software. No caso, o MB SigStub não tinha, então é suspeito, né? Enfim, vou ficando por aqui. Da próxima vez eu vou falar sobre criptografia, tá? Eu vou tirar um tempinho para ler um pouco mais sobre criptografia das pastas, porque não tem como você salvar com senha, né? Então, o jeito seria a criptografia. Eu não utilizo isso, a criptografia ainda.
que você vai ter de utilizar uma chave de segurança e um certificado. Eu vou ler um pouco mais sobre isso e da próxima vez eu falo um pouco mais sobre isso. E isso, até mais. Tchau.